Agora vamos ver a contribuição dos jogos e das brincadeiras no processo de letramento na infância. Vamos começar pela história do tal do sensório motor, que é super falado por Piaget, o Vallon, Erik Erikson, etc. Né? Os jogos, de acordo com Piaget, né, é exatamente o sensório motor. Nesses jogos nós temos como prioridade movimentos corporais. Por quê? Os movimentos corporais, atividades físicas, tudo que faz a criança experimentar a sua musculatura em andamento, etc., isso começa a estabelecer uma relação entre o prazer do movimento corporal e a aprendizagem. Então, por isso é que Piaget fala do sensório motor, todos eles comentam com outros nomes, né? A necessidade de deixar a criança se mexer, experimentar, subir numa cadeira, mexer numa coisa, pegar, fazer, ou seja, exercitar, ela sentir o prazer de que ela comanda o seu próprio corpo. Isso, logicamente, são as redes neurais do comando motor, que estão todas interligadas, como nós falamos, com as redes neurais das inteligências. Então uma coisa puxa a outra, isso aí é fato. Alguns bons exemplos que nós podemos usar: pular corda, né? Amarelinha, atividade de equilíbrio, salto em distância, salto em altura. Atividade de equilíbrio eu acho fantástica, aquela que você coloca 2 pedaços de papelão, põe um pé em cada um e diz: agora você vai andar até ali, mas você só pode pisar no papelão. Então você tem que tirar um papelão debaixo do pé sem encostar ele no chão, botar outro papelão e pisar lá. Lógico que todo mundo, a maioria cai, né? Mas é fantástico, é um jogo de equilíbrio espetacular. Todo mundo gosta de fazer isso, né? Aí nós temos, por exemplo, brincadeira de boliche, pular corda, morto-vivo, essas coisas todas, né? E milhares de outras, centenas de outras, né? Tem até livros antigos, porque agora não se pensa mais nisso, né? Infelizmente. Então tem livros antigos dando exemplo, jogos, passatempos, diversões. Tinha até que o título era esse: Jogos, Passatempos e Diversões. Me lembro, bem antigo. Todas essas atividades podem ser adaptadas para o letramento de modo a quê? Vai favorecer a construção das habilidades motoras, equilíbrio, noção espacial e a cognição. Então, outra coisa interessante nas quadras: dominó de quadra. Poxa, é coisa fantástica. Tem o dominó de mesa e o dominó de quadra. De quadra o aluno se mexe, ele é uma peça. Tá? Por exemplo, né, é um dos que chamam mais a atenção das crianças. O xadrez de quadra, né? Dama de quadra. Você une o raciocínio com a atividade física e pode ter torcida organizada e tudo mais. Nesse jogo entra contagem, soma, subtração. Olha a aprendizagem aí. O labirinto de quadra, o labirinto de sala, a criança em desenvolvimento do planejamento de equilíbrio e controle da força que ele vai fazer para bater numa bola, para ir a bola seguindo dentro do labirinto. É uma coisa também toda com sensório motor, com coordenação motora, é fantástico. Para esse desenvolvimento, a base é acessório motora, tá? Os melhores jogos para isso são aqueles realizados, lógico, em educação física. Agora, nós temos que ver o seguinte: não é simples educação física, não é simplesmente mexer com a musculatura. É importante que a gente faça esses jogos todos estimulando a inteligência espacial e a inteligência lógica, porque essas duas inteligências nesses jogos vão contribuir decisivamente para o desenvolvimento da inteligência linguística. Então, vale a pena nós fazermos isso. E tem também o aspecto do simbólico. Nós falamos do sensório motor, vamos para o simbólico. O simbólico é o quê? A ideia do jogo simbólico é proporcionar à criança a possibilidade dela utilizar todo tipo de material, brinquedo, sucata, pedaço de garrafas plásticas, né, PET, etc., que vai encontrando, até na natureza, em passeios, para criar algo livre da sua cabeça. Então vai andando e o que for encontrando vai juntando, sucata principalmente, para poder criar alguma coisa livre da sua cabeça. Isso é interessante porque muitas escolas já fazem isso hoje, né? Elas foram popularizadas por um francês, um educador francês, Célestin Freinet. Ele é do século passado
E entre outras coisas, por exemplo, ele criou algumas coisas interessantíssimas. Aulas passeio. As aulas passeio são coisas super difundidas, por exemplo, na Noruega. Tem muitos locais que fazem isso. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos a escola Saber Fazer, que faz a mesma coisa, porque é uma escola dentro de uma chácara, né? E até nós, no IUP, estamos fazendo um acordo justamente para a gente juntar as duas teorias, né, da Saber Fazer e a nossa. E na Noruega tem muito isso. As crianças começam a aula, vai todo mundo para o parque passear. Aí a primeira coisa que eles descobrem, um passarinho morto, morreu o passarinho, ou coitado, ou um bichinho, ou um negócio qualquer. Eles vão achando alguma coisa, aquela coisa que eles acham, o professor para, chama atenção e aquilo passa a ser o tema da aula. A partir dali está escolhido o tema da aula. Então o aluno busca na natureza todo tipo de interesse que despertará a sua criatividade, a sua capacidade inventiva, a capacidade de alterar a natureza a seu favor, já que o homem é um dos únicos animais que fazem isso, né? Freinet também desenvolveu uma ideia interessantíssima além disso, que é o seguinte, a troca de correspondência entre escolas. Lógico, na época era correio mesmo, tá? Então isso estimulava o que? A escrita, a narrativa, a criatividade, o treinamento linguístico. E hoje a gente pode fazer a mesma coisa. Lógico, a gente não precisa mandar pelo correio, embora algumas escolas estejam fazendo isso, para estimular o uso do correio, tá? Que todo mundo esqueceu que existe, mas ele existe. O telegrama ainda é uma coisa oficial, tá? Então, a gente pode fazer usando e-mail, que é até bom as crianças fazerem correspondência entre escolas, utilizando textos e mandando por e-mail, ou até anexado ao e-mail, porque com isso ele desenvolve a parte linguística correta. Porque o que nós estamos vendo, eles estão usando de uma maneira completamente abreviada e acabam usando coisas totalmente erradas. E o português péssimo, né? Então está precisando o quê? Controle disso. Então, a atividade simbólica para Freinet, né, é aquilo que vai preparar o aluno para o objetivo final da educação, que, segundo ele, é formar o cidadão para o trabalho. E não é? É. Só que a gente não pensa nisso. Volta e meia nós estamos na escola pensando em formar o cidadão para fazer o vestibular. Sim, cadê? E o trabalho? Nós estamos preparando a mentalidade dele para o trabalho? Esse é um detalhe que Freinet foi longe, início do século passado. Então, na escola de Freinet, o uso da criatividade na manipulação de objetos, sucata, etc., é exatamente o que vai desenvolver a criatividade livre, tornando a pessoa capaz de dominar, transformar o meio ambiente e assim estar apto para ser alguém construtivo, alguém que vá ter capacidade laborativa. E para isso, Freinet diz que um dos deveres do professor é criar uma atmosfera de trabalho na escola. Então, montar como se fosse uma oficina, a sala de aula como se fosse uma oficina, como se aquilo já fosse um ambiente de trabalho. Então vocês veem na foto de Freinet, ele junto das crianças todas, as crianças trabalhando naquilo. É a criação de uma oficina, a sala de aula vira uma oficina de trabalho. Então ele recomenda que os professores devem estimular as crianças a realizar experiências, ampliar os horizontes da criatividade e tudo mais, que é o que nós mais precisamos fazer, né? Então isso é algo fundamental, algo importante. O que a gente pode fazer com isso? Nós temos nas escolas as feiras de ciências, as feiras em geral, né? Então, no processo dessas feiras, nós podemos fazer exatamente assim, ou seja, as crianças sentirem que estão numa oficina produzindo alguma coisa. E isso pode extrapolar para as outras matérias. Por que não? Nós estávamos fazendo, por exemplo, no nosso colégio, a feira de ciências só da parte de exatas. E vimos que nós podemos extrapolar até para o resto também, para a sociologia, para a filosofia, tá? Para a parte linguística também. Nós que podemos. História, geografia, por que não? Então isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque é uma maneira da gente realmente estar contribuindo no desenvolvimento. Que letramento, literatura, que é importante, como nós estamos vendo também, é a formação do caráter, a formação da personalidade, a formação de alguém que vai precisar estar se sentindo útil a si mesmo e à sociedade. E é exatamente isso que nós queremos. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar sobre as regras, jogos
de regras, que também são muito importantes.